Atos 16, 31. A palavra do Senhor que está em Atos 16, 31, se vocês conhecem, um versículo bastante conhecido. Eu não sei como é que está na sua versão, mas na nossa Bíblia aqui, na século 21, linguagem Almeida, século 21, ela fala assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Tem alguém com uma versão diferente, hein? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Amém? Então, fecha seus olhos, mesmo sentado, vamos orar nessa palavra. Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por estarmos aqui na tua casa nessa noite, nesse domingo gostoso, onde, Senhor Deus, nós aqui já durante o louvor, já nos derramamos na tua presença, já abrimos o nosso coração, já foi ministrado que o Senhor nos ama, que o Senhor nos abraça, nos acolhe, que o Senhor é a nossa resposta, é o nosso consolo, Pai. Mas, Senhor Deus, hoje o Espírito Santo me incomodou para que eu trouxesse essa mensagem, Senhor Deus, e agora eu dou plena liberdade a Ele para falar aqui, Pai, para abrir os nossos entendimentos, para, Senhor Deus, trazer aos nossos ouvidos uma mensagem que vem do Teu trono, Pai, que não seja eu a trazer, mas o Senhor a falar conosco. Fala, Senhor Deus, sobre aquilo que Tu queres para nós enquanto igreja do Senhor. Fala, Senhor Deus, nós queremos estar ouvindo, Senhor Deus, porque nós temos às vezes uma visão muito egoísta de pedirmos, queremos isso, mas o Senhor já nos deu tudo que nós precisamos, e nós agora, o Senhor tem uma missão para a nossa igreja, o Senhor tem uma missão para a igreja de Jesus Cristo, e nós, como igreja de Jesus, nós somos, Senhor Deus, obedientes, estamos prontos a ouvir. Fala que nós ouvimos em nome de Jesus, amém. Irmãos, quando nós falamos aqui dessa mensagem, né, Atos 16, 31, é um ponto muito polêmico, né? É um ponto assim muito polêmico, ao mesmo tempo que parece uma mensagem tão clara, mas há uma preocupação muito grande, porque muitas pessoas recebem essa mensagem aqui como uma promessa de Deus. Pastor, se está na palavra, é uma promessa. Aí já começa a polêmica agora, né? Então, mas como assim, pastor? Então calma, né? Que a direção do Espírito Santo é para nós refletirmos sobre essa palavra. E eu creio, né, pelo que nós colocamos na mão dele, que até o final da mensagem nós estejamos com o nosso coração em paz para poder sair daqui entendido. Então, a pergunta é: essa mensagem, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, é para todos? Sim, pastor, né? Muitas pessoas falam assim, é uma promessa, está escrito aqui na palavra, mas é uma situação muito específica. Eu diria para vocês, né, e vamos trabalhar nesse tema, né? Ela é muito específica. Então, se não fosse tão específica, ela seria contraditória ao que a Bíblia diz, que a salvação é individual, não é? Então, como é que pode eu crer no Senhor Jesus, né, ficar agora sentado lá no sofá, e toda a minha família, um por um, vem aqui na igreja agora, porque eu criei, porque eu creio no Senhor Jesus, eles foram todos salvos, só porque eu creio, segundo o que está aqui. Então é contraditório ao entendimento de que a salvação é individual, não é um pacote. Né? Não existe assim uma salvação. Olha, eu tenho um grupo de pessoas da minha família, da minha casa, dos meus amigos, vou dar o nome deles aqui, né? Vamos colocar aqui no livro, tá? Se o senhor quiser, escreva aí no livro da vida do Senhor. Não, a palavra do Senhor, ela é muito específica no plano da salvação. Então ela fala que nós precisamos crer, né? Toda palavra está aquele que crê. É aquele que crê. Então é uma situação individual. Então, por exemplo, nós temos lá Romanos 10, 9, né? Romanos 10, 9, que ontem nós pregamos lá em Sorocaba, e fala assim: se com tua boca confessares
a Jesus como teu Senhor. Então, se nós temos que confessar Jesus como Senhor, a palavra fala em arrependimento, né? Então, todas essas coisas, nós estamos falando que é uma questão, a salvação é individual. Por que nós estamos trazendo essa mensagem? Porque para despertar a nós, que nós temos que ter essa preocupação com os da nossa casa, né? Que não é, se tiver alguém aqui, né, que estava deitado, tranquilo, né, falando, não, eu já fiz a minha parte, agora é com Deus, porque eu já creio no Senhor Jesus totalmente, eu tenho certeza da minha salvação, porque eu creio no Senhor Jesus, agora Deus faz a parte dele, porque está escrito, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, né? Seria bom se fosse assim. Principalmente nós, como Igreja Batista da Família, né? Lógico que nós sabemos que Deus tem um carinho especial pelas famílias. Lógico que nós sabemos que Deus tem um plano para as famílias. Mas nem por isso vai anular a palavra do Senhor, que a salvação ela é individual. Mas por que eu estou falando? Deus tem um carinho tão especial com as famílias, que desde Gênesis, né, nós vemos lá em Abraão, né? Abraão antes, ele era casado com Sara, e Deus escolheu Abraão para ser aquele que ele ia trazer criar uma nação, aquele que seria o pai da nossa fé. Então Abraão, casado com Sara já tinha 80 anos, era estéril, e Deus prometeu a ele uma descendência, amém? Todo mundo conhece a história de Abraão, né? Então, Sara, inclusive, era uma mulher muito bonita, tão bonita que, com 80 anos, quando Abraão desceu para o Egito, ele teve que mentir que ela era irmã dele para o rei, né? Não matá-lo, porque o rei ia ver que mulher bonita, eu quero ela para mim. E como ele era marido, né, não ia ser um impedimento, então poderia matá-lo para poder ficar com a mulher. Não, ela é minha irmã, né? Então Abraão, casado com Sara, Deus escolheu eles e falou assim, olha, vou te dar, né, uma descendência tão grande que olha para o céu, né, comparado com, você não consegue contar as estrelas do céu, não consegue contar os grãos de areia, assim será a tua descendência. E aí, irmãos, em Abraão, ele falou o seguinte, se tu, para Abraão, né, ele disse, se tu uma bênção, e em ti serão abençoadas todas as famílias. Então Deus tem um plano especial para as famílias, Deus tem um carinho muito grande com a família, e tanto é que Jesus veio através de uma família. Jesus, ele nasceu independente do seio e do homem, mas ele foi colocado no seio de uma família. Ele foi criado, né, desde bebê, acolhido por Maria e José. Então, Deus tem um carinho especial pela família. Deus reconheceu a família quando veio ao mundo através de seu Filho Jesus. Mas, quando nós falamos aqui, né, quando nós falamos na questão da salvação, a salvação é individual. Eu quero trabalhar um pouquinho nesses pontos, para que a gente possa abrir a nossa mente no que Deus está querendo trazer para nós nessa noite. Então, pensa você um exemplo. Imagine que o governador resolva criar uma cidade. E é lógico que ele escolheu uma região boa. Imagina quando for criar Brasília, né? Então, vamos pensar numa cidade aqui mais tranquila, aqui perto da gente. Se o governador resolveu criar uma cidade, a primeira coisa que ele vai fazer é achar uma área, né? E vai lotear, fazer arruamentos. E aí vai se construir casa por casa. Tá certo? Então, por quê? Senão não seria uma cidade, seria um hotelzão, né? De muita gente morando tudo no mesmo lugar, né? No mesmo prédio. Então, da mesma forma, Deus escolheu, né, a família, Deus abençoa as famílias, quer que todas as famílias sejam abençoadas, né, através de Jesus. Nós somos cordeiros com Jesus,
herdeiro de Abraão, né? Então da herança que foi dada a Abraão, ser tu uma bênção. Deus falou para Abraão, as nossas famílias também serão abençoadas nessa promessa aí. Mas irmãos, quando nós falamos aqui, por exemplo, Romanos 10, 9, né? Se com tua boca confessar o Senhor Jesus como teu Senhor. Então, inclusive, ontem a gente falava lá que muitas pessoas adoram Jesus Cristo, nosso Senhor, né, Salvador, mas antes adora como Salvador, aquele que veio para carregar a nossa cruz, né, aquele que sofreu por nós. Mas quando nós lemos a palavra não diz que nós temos Jesus como Salvador. A palavra diz que ele é o nosso Salvador, porque Romanos 9 fala o seguinte: se com tua boca confessar Jesus como seu Senhor, né, e no seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, porque Ele nos salva, Ele é o nosso Salvador. Mas antes de ser Salvador, Ele é Senhor. Amém? Então as pessoas não gostam muito dessa ideia de ter Jesus como seu Senhor. Por quê? Pula essa parte, pastor. Porque quando você fala em Senhor, você tem que lembrar como é que é o escravo. O escravo, ele tem o senhor dele. Então, o escravo foi comprado. Ele não tem direito a vontade nenhuma, né? Ele é totalmente alienado à vontade do seu Senhor. Ele está vinculado ao seu Senhor. Então Jesus é o nosso Senhor. E quando nós falamos aqui, né, dessa salvação, ter Jesus Cristo como seu Senhor, eu não posso falar pela minha família. Eu desejo, o pai deseja, mas tem que ser um compromisso individual. E aí, quando você fala lá, por exemplo, em Mateus 4,17, Jesus fala: arrependei-vos. Quando fala lá em Atos 3,19, arrependei-vos, portanto, convertei-vos para serem cancelados os seus pecados. Então, é uma necessidade de um a um. O pai não pode salvar o filho, né? Então, o ponto em questão é que o que nós estamos trazendo aqui para os irmãos é nós pensarmos o seguinte: Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Pastor, se eu já creio no Senhor Jesus, a palavra diz que a minha casa vai ser salva. Tá, mas quem te diz que essa palavra é uma palavra para todo mundo? Não, é um caso muito específico. Nós vamos ver aqui a circunstância, né? Então, nós vemos aqui que quando aconteceu, para entender, né, o contexto, porque tem uma frase que diz assim: o texto fora do contexto é pretexto. Você tem que entender o contexto. Como é que foi que aconteceu que Paulo fala: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa? Antes de chegar nessa passagem aqui, né, havia uma situação muito interessante. Paulo e Silas estavam pregando, anunciando o Evangelho. Então, se você depois quiser ver lá em Atos 16, 15 versículos antes, a palavra diz que eles estavam andando, né? Estavam caminhando, falando do Evangelho, e fazia dias que atrás dele ia uma mulher, uma adivinhadora, falando assim, né? A palavra diz assim: iam Paulo e Silas para a casa de oração, para o lugar de oração, e atrás dele ia uma mulher clamando. Ela não estava falando normal, ela estava gritando: esses são os servos do Altíssimo, eles estão anunciando o Evangelho da salvação, né? E todo dia, né, onde eles iam, ela estava lá atrás deles gritando. O que você falaria de uma mulher dessa? Olha que bênção, né? Ela está aclamando dos filhos de Deus aqui, os servos do Altíssimo. Eles vieram para anunciar o Evangelho da salvação, né? Não parece legal? Só que Paulo se indignou com aquela situação. E o diabo é sutil, né, irmão? Você está pensando que é coisa de Deus, né? Olha,
estão aclamando, reconhecendo os apóstolos como servos do Altíssimo, né? Que vieram para anunciar o evangelho da salvação, né? Mas Paulo falou assim, ó, arreda de Satanás, né? E expulsou o demônio que havia naquela mulher. Pastor, como assim demônio? Aquela mulher era uma adivinhadora, e ela só conseguia fazer isso, né, com um espírito maligno que estava empoderado dela. Então ele não expulsar aquele espírito maligno, então aquela mulher acabou a mágica que ela tinha. E aí o que aconteceu? Primeiro, se você não entendeu um pouquinho por que Paulo desconfiou que aquilo ali não era de Deus e sim maligno, porque imagina você, presta atenção, peça discernimento do Espírito, imagina você querendo ouvir a palavra e alguém se levantando e mexendo, levantando, espírito de dispersão, tem que repreender, mas dentro da igreja, imagina. Então a palavra do Senhor vem, ela é única, o momento é esse, e aí vem alguém, te chama e faz isso, fala assim, eu repreendo o espírito de dispersão. E aquela mulher estava querendo tirar toda a atenção, né? Enquanto alguém estava falando a palavra, alguém gritando lá, pode estar falando dentro de mim, mas está me atrapalhando, não é verdade? Então Paulo sacou, falou assim, isso aqui é espírito maligno. E quando ele repreendeu aquele espírito, que o espírito saiu da mulher, a mulher parou a mágica que ela fazia de adivinhar, e os donos ficaram muito bravos, porque, olha o prejuízo, eles estavam ganhando dinheiro com ela, os patrões daquela mulher lá, né, que é adivinhadora. E aí arrumaram a maior confusão para Paulo e Silas. Foi nisso tudo que começou, que a palavra diz que, na sequência até o verso 31, que Paulo e Silas foram açoitados, levaram uma surra, as pessoas rasgaram as vestes dele, eles acabaram sendo presos, levados ao cárcere, imagina aquele frio, nus, amarrado ao tronco. Tudo isso porque estavam pregando a palavra de Deus. Bom, mas Deus é tremendo, Deus vem em nosso socorro. E a palavra diz que à meia-noite, quando, imagina aquela situação, eles levaram açoite, né? E os açoites naquela época eram aqueles açoites de tantas açoites, a pessoa ficava todo quebrado, né? E eles sem roupas, presos ali no tronco, meia-noite, eles louvavam ao Senhor, diz a palavra, né? Ao invés de estar reclamando, nós estávamos louvando o Senhor. E a palavra diz que enquanto ele louvava o Senhor, um terremoto aconteceu, vibrou todo o piso da cadeia, as portas se abriram, as cadeias, né, que estavam amarrando os pés dele quebraram, e todo mundo ficou solto, não somente ele e Silas. E naquela hora, o carcereiro, quando acordou com aquela situação e viu que os presos estavam soltos, né? Ele falou, eu vou morrer, vão me matar, porque os presos fugiram. E naquela época, se alguém era responsável por algum prisioneiro, se deixasse fugir, pagava com a vida. Ele falou, para não sofrer, eu já vou me matar. No que ele puxou a espada, segundo a palavra, Paulo, naquele escuro, Deus deu a ele a revelação do que estava acontecendo, e ele falou, não faça isso, nós ainda estamos aqui. É uma ação divina, né? Como é que a palavra fala assim que ele pediu luz, então é sinal que estava escuro. E Paulo percebeu que ele ia se matar. Naquele momento ele falou, não faça isso, né? Não faça isso. Nós estamos aqui ainda, e o carcereiro trêmulo, vendo que aquilo ali foi uma ação de Deus, que já está morto, né? Vendo o que Paulo fazia, considerando que com tudo que Paulo sofreu e Silas, ainda ele louvava o Senhor. Aquele carcereiro viu ali tranquilamente a mão do Deus poderoso agindo na vida de Paulo e Silas.
E naquela hora ele chega para Paulo e fala assim: o que eu preciso fazer para ser salvo? E aí Paulo fala para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aí você fala: então, pastor, está dito? Tá. Só que a palavra, quando você continua lendo, no verso 32, diz que Paulo, então, naquela situação que o carcereiro foi tão tocado, que prosseguiu, a palavra diz que Paulo, então, pregou a palavra para ele, para todos os seus, e então todos se batizaram e foram salvos. Amém? As pessoas param no versículo, não leu todo, e falam assim: olha, foi só crer no Senhor Jesus? Não, foi mais do que crer no Senhor Jesus. Se você fala o seguinte: eu já criei no Senhor Jesus, agora estou aguardando a promessa de Deus se cumprir. Hoje a Hélida ministrava, né, da oração que ela estava fazendo por uma pessoa da família. Então, nós temos que crer no Senhor Jesus, sim, continuarmos crendo, ter fé. Mas tem uma coisa muito importante, nós já pregamos aqui, Romanos 1,16. Quem lembra aqui que Romanos 1,16? Ah, pastor, já queria bastante. Lá está dizendo, Paulo falou o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é palavra, o Evangelho é poder de Deus para a salvação daqueles que crêem. E primeiro serão os gregos, naquela época, aliás, os judeus, depois os gregos, mas também a palavra fala lá em Romanos 1,16, que, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Ah, pastor, mas eu tenho fé que minha família vai ser salva, e eu já criei em Jesus, agora é esperar que Deus pague a promessa. Irmãos, essa é a preocupação, de nós ficarmos acreditando que é uma promessa de Deus, que é uma questão assim: você já fez a sua parte, agora Deus faz a parte dele, e chegar ao ponto de você ver que não há conversão nenhuma ali na sua família, naquelas pessoas que você ama, e você chegar e falar: Deus, e aí, Deus? Eu já fiz a minha parte, cadê a sua parte? E ainda até culpar Deus que não está operando. Então, por isso que a palavra do Senhor, né, nos fala para nós, que nós temos que fazer a nossa parte, sim, mas não é crer somente em Jesus, porque quem precisa crer é quem está precisando ser salvo. Você já creu, então você já tem a sua parte, a sua justificação. Mas aquela pessoa que ainda não creu, ela precisa crer. Mas pastor, como é que eu vou fazer aquela pessoa crer? Você não vai fazer, mas você vai interceder. Você vai fazer com que ela seja tocada, né? Mas como assim? Nós já pregamos aqui que o Espírito Santo, a missão do Espírito Santo é convencer o homem dos pecados e levar ao arrependimento. Então a nossa missão é interceder pela nossa família, interceder pelos não salvos. Então, nisto, né, nós temos que buscar orar pela salvação, mas buscar aquilo que Paulo fez. Como assim? Aquela família foram todas salvas e batizadas em sequência, segundo a Bíblia, a palavra nos diz. Mas foi levado à palavra. Amém? Foi levado à palavra. Então é a palavra de Deus que tem poder de salvação. Está escrito com todas as palavras aqui, todas as letras, desculpa, na palavra que o Evangelho é poder de Deus para a salvação daqueles que crêem. Então nós temos que ficar atentos. Então Paulo, não foi só essa situação aqui que Paulo trouxe uma profecia de que será salvo um grupo de pessoas. Também, se você for ver lá em Atos 27, fala daquela viagem de Paulo para Roma. Quando Paulo estava sendo julgado, ele queria ser ouvido por César. Aí então ele estava lá na região da Macedônia e falou: leva ele para Roma. Então ele teve que pegar navios. E foi uma viagem muito tumultuada
para ele chegar, até ele chegar em Roma. E nessa viagem aí, no Atos 27, Paulo estava sendo levado para Roma. Ele preveu, ele falou assim, eles estavam em Chipre, né? E estava um vento muito forte, uma tempestade tremenda. E o anjo do Senhor apareceu para Paulo e falou o seguinte: olha, Deus, é importante que você vá a ter com César. Deus deu toda essa tripulação para você, nas tuas mãos. Como assim, pastor? O anjo do Senhor falou o seguinte: olha, vai acontecer um naufrágio, vai haver, esse navio vai se quebrar, mas fique tranquilo. Então Paulo já tinha falado para ele, já tinha tido assim um discernimento que aquela viagem não seria boa, mas as pessoas prosseguiram. O centurião, segundo está na palavra, foi falar com o piloto, comandante do navio, e ele ainda assim, ao invés de ouvir Paulo, que estava trazendo uma profecia que aquela viagem não ia ser boa, ainda assim o centurião preferiu ouvir o comandante lá do navio, e seguiram. E aí a palavra diz lá, né, eu não marquei aqui, está no capítulo 27 de Atos, que chegou no momento em que o navio foi jogado contra rochas e quebrou. E aí as pessoas caíram todas na água, mas foram levadas para uma ilha, assim como o anjo tinha avisado a Paulo. Então eu imagino Paulo, né? A hora que chegaram na ilha, eu falei, né? Que nem aquelas mulheres falam para o marido que não escuta, né? Eu te falei, você não me ouviu, né? Algum marido já ouviu isso aí? Eu já ouvi da minha esposa, né? Eu te falei, você não me ouviu, né? Acho que eu estou vendo Paulo, né? Igual essas esposas falando, né? Os seus maridos. Paulo falando assim, tá vendo? Né? Mas fique tranquilo. Quando a coisa estava, todo mundo na água, falou assim, ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Por quê? Porque o anjo já tinha dito para ele. Agora eu pergunto, por que aconteceu, que está escrito na Bíblia, que Paulo profetizou que naquele naufrágio ninguém ia morrer? Você vai falar que está escrito na Bíblia que todo naufrágio ninguém vai morrer? O pessoal do Titanic ia gostar de saber, né? Pô, e a minha conta, que morreram tantas pessoas, e a gente vê tantos naufrágios, né? Tantas pessoas morrendo. Então, assim como naquele exemplo que eu dei aqui, né? Não serve para todos os acidentes marítimos, de barcos, também a palavra... Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, não é para todo mundo, é uma situação específica, porque Paulo já tinha a direção, que aquelas pessoas, que ele ia levar a palavra para ele e para a família dele, e todos se converteriam ao Senhor, então será salvo tu e a tua casa. Então por que nós estamos falando isso aqui? Porque, irmão, às vezes a pessoa, como disse, né, Deus está trazendo para nós trazendo a responsabilidade de nós pensarmos na nossa casa, né? Jesus fala lá em Lucas 14, 26, se alguém que vem a mim não aborrece seu pai, mãe, mulher, e filhos, irmãos e irmãs, ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus está prevendo que muitas vezes, né, a pessoa se converte, mas a outra parte da família não se converte, e cria uma indisposição. Pô, mas você vai para a igreja de novo? Né? Eu já vi esse filme aí muitas vezes. Então Jesus está falando, então se fosse a promessa de Deus, Jesus não precisava falar que a família ia ficar indisposta, né? Porque eles seriam salvos. Só porque ele creu, os outros iam ter que aceitar. Mas é uma luta, né? Por isso que a salvação é individual, né? Cada um tem que se arrepender. Paulo também, ele fala, o mesmo Paulo que fala, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Em 1 Coríntios 7, 16, ele fala, pois como sabes, mulher, que teu marido será salvo? E marido, como é que sabe que a tua mulher será salva? Né? Segundo essa palavra, se salvará a tua mulher. Então, se Paulo
fosse aquele que teve a revelação, que crê em Jesus será salvo, tu e a tua família, ele não precisaria colocar essa dúvida na cabeça do marido sobre a salvação da esposa, e nem na cabeça da esposa sobre a salvação do marido, não é verdade? Então, mas a colocação que nós temos que fazer aqui para os irmãos é nesse sentido. Então, Deus tem um plano de salvação para a família, mas nós temos que fazer alguma coisa. A responsabilidade nossa é para levar a palavra para a nossa família. Para que, então, é orar, buscar a direção, mas levar, porque é a palavra, que o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Aqui, Atos 10, 24, Atos 10, 24, tem uma passagem, né, sobre Cornélio, lá em Cesareia, que ele estava esperando por eles, né, dentro... Não, antes disso eu vou ler uma outra passagem, ainda em Atos 11, 13. E ele nos contou como vira um anjo em pé em sua casa, e lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante os quais será salvo tu e toda a sua casa. Então, está aqui de novo uma passagem que mostra o seguinte, onde Paulo, falando sobre Cornélio, né, ele fala o seguinte: e ele contou como vira um anjo em pé em sua casa, que dissera: envia a Jope, uma cidade, não, aqui eu preciso confirmar, e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, qual dirá a palavra mediante os quais será salvo tu e a tua casa. O que você entende por isso? Que chamaram Pedro para pregar a palavra, e pregando a palavra foi salvo ele e a casa dele. Então o Senhor Jesus está trazendo para nós, né, a direção dessa noite, que nós precisamos esforçar, como Paulo se esforçou. Eu me esforço, né, eu me empenho para que o Evangelho alcance as pessoas. Então nós temos que nos esforçar, porque a palavra diz assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, amém? Então, como ouvirão se não há quem pregue? Então nós precisamos, né? Essa palavra, irmãos, eu senti no coração que vem confirmando o que eu estou falando, que nós damos glórias a Deus, porque na nossa igreja nós gravamos o culto, que nós, o nosso irmão, né, o David, ele tem trabalhado aí para ajudar na edição do vídeo, e a gente coloca no WhatsApp, e você consegue, com toda a tecnologia, compartilhar a palavra, seja no Facebook, seja no site da igreja, com as pessoas. Então, nós estamos falando o seguinte: nós queremos, a palavra do Senhor está trazendo para nós a responsabilidade com relação à salvação da nossa casa, da nossa família. E nós temos que insistir, assim, orar a Deus primeiro, porque é o Espírito Santo que vai convencer, né? Mas nós temos que trabalhar para que a palavra alcance as pessoas, porque a palavra de Deus é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Então, olha aqui o que disse a palavra aqui, vou ler de novo, essa passagem que está em Atos 11, 13. E ele contou que vira o anjo em pé em sua casa, que dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, manda chamar o apóstolo Pedro. Aí o que vai acontecer? O qual te dirá palavras mediante as quais será salvo tu e a tua casa, amém? Irmãos, eu estou mais do que convencido, eu espero que você também, que nós precisamos levar a palavra para a nossa família. Aí, quantas vezes nós fizemos culto no lar? Eu estava vendo as fotos, né, dos cultos no lar. Quantas pessoas aceitaram Jesus? Porque as pessoas às vezes não vêm na igreja. Vamos até eles. Pastor, leva a palavra para eles, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Eu queria dizer para os irmãos o seguinte: tem uma pesquisa mundial que foi feita, talvez vocês conheçam, uma pesquisa sobre o seguinte: como é que as pessoas vieram para Jesus?
E nessa pesquisa é muito interessante. Fizeram 8 tipos de possibilidade de ter vindo para Jesus, né? Aonde que você se encaixa? 70% disparado, as pessoas vieram para Jesus através de parentes da família. Irmãos, você tá lá na sua casa, tá? As mulheres no sábado estão trabalhando, tem muitas coisas, no domingo, bate lá uma pessoa com um folhetinho da igreja. As pessoas nem recebem, não é verdade? E quando recebe, então é difícil uma pessoa receber de um estranho, né, a indicação para aquela igreja, né? Pode ser, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas quem é que você confia? Você confia quando alguém da sua confiança, da sua família, fala: olha, né, vai conhecer lá tal igreja, vai lá ouvir a palavra, vai comigo. E fala uma vez, fala 2 vezes, uma hora ela vem. 70% das pessoas vieram para Jesus através da família ou de parentes, assim. Aí, por isso que eu estava lendo aqui, quem é a sua casa que você tem que salvar? Salvar não, tem que trabalhar para a salvação dela, tem que se mover. Em Atos 10, 24, que fala de Cornélio, ele estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Quando nós falamos em casa, oikos, né, que seria no grego, quem que é a casa? Não é somente, tem gente que fala assim, é o pai, a mãe e os filhos. Não, vai mais do que isso. Não somente os parentes, que acaba sendo avó, tio, cunhado, mas cunhado não é parente, tá bom, a sogra, né? Todos, e amigos íntimos também. Esse é o nosso oikos, é esse que nós temos que orar, para que Deus nos dê direção, para que a gente seja mensageiro da palavra de Deus. Se você não tiver condições de pregar a palavra, convide alguém para pregar. Marca um culto no lar, nós vamos fazer esse culto no lar. Ou eu, pastor Rodrigo, ou algum irmão aqui que possa nos ajudar, se for 2 cultos no mesmo dia, 3 cultos no mesmo dia. Olha que bênção. Quantos cultos no lar nós já fizemos? Agora, quanto tempo faz que nós estamos assim, perdendo a oportunidade de ganhar pessoas, trazer pessoas para o Senhor? E aí, o segundo lugar das pessoas que vieram para Cristo foram pessoas que vieram por necessidade. Coisa apertou, né? Um problema de saúde, um problema financeiro, um problema conjugal, né? A pessoa está com um problema sério, bateu nessa porta, aí alguém falou, vamos lá, eu vou ouvir a palavra, né? Então ela veio. Mas mesmo esse segundo lugar, as pessoas que vieram por uma razão, vieram pela indicação de alguém da família. Aí, vocês vão achar interessante, né? Nessa pesquisa, o pastor está numa das últimas posições de trazer as pessoas para Cristo. Como assim? Então, eu vou falar para vocês quantas pessoas nós já oramos e aceitou a Cristo, inclusive essa semana, né, Luciane? Nós ficamos muito felizes que a Luciane nos convidou para ir na casa dela e a sua mãe, né, aceitou a Jesus, né? Foi um momento assim muito gostoso. O pai da Luciane é uma bênção. O senhor Luiz, às vezes você já conhece, já foram lá em Valinhos conosco. Eu já vi uma pessoa apaixonada pela palavra de Deus, mas igual o irmão Luiz, né? Eu fiquei muito feliz, Luciane, daquele momento, embora eu precisava trazer a direção da palavra para falar da salvação com a a irmã Judete, né, a mãe da Luciane, mas o irmão Luiz estava tão assim entusiasmado com a palavra, né, que ele queria falar para esse irmão. Calma, agora um pouco, deixa o pastor falar. Mas que bênção, que alegria você ver pessoas famintas da palavra de Deus, né?
e a irmã Judete aceitou a Jesus, né? Ela não tinha o conhecimento, o entendimento, ela entendeu, né? E aceitou o senhorio do Senhor Jesus. E inclusive nós vamos estar, eu quero que a igreja esteja orando terça-feira, né? Ela passa por uma cirurgia, né? Ela está com problema de um câncer no seio, mas nós já oramos, né? E eu creio que Deus já está no controle, mais ainda sendo ela filha do Senhor, né? Filha do Altíssimo, né? Então, irmãos, nós estamos falando aqui o seguinte, né? Nós temos que provocar situações. Então, naquilo que eu estava falando, assim, mesmo quando o pastor está orando, eu já orei por tantas pessoas que já aceitou Jesus, mas eu não posso colocar no minha conta, porque a mãe da Luciana mesmo foi ela que convidou, né, para ir lá na casa dela. Ela que falou com a mãe dela: mãe, né, o pastor quer vir aqui orar com a senhora, né? Você aceita? Ela, por ser católica, né, às vezes as pessoas ficam: eu não gosto do negócio de pastor, né? Eu não sei como é que é a reação, mas ela me ligou toda feliz, passou a mensagem: olha, ela concordou aí, né? Então o mérito é dela. Eu só orei para ela, né, declarar Jesus como Senhor. Então toda vez que você trouxer alguém à igreja e ele aceitar Jesus, o mérito é seu. O Senhor está colocando na sua conta, né? Lá na glória, lá você vai ver os galardões lá das pessoas que você trouxe para o Senhor. Mas não foi eu que orei, não tem problema. O orar é parte do processo. Mas quem é que o Espírito Santo colocou no coração para falar de Jesus? Foi você. Quem é que o Espírito Santo usou da família mais próximo? Foi você. Então, irmãos, eu queria que você entendesse que quando nós aceitamos Jesus, Deus olha em nós e fala assim: olha, quantas pessoas serão salvas através dessa pessoa. Deus já prepara uma lista, né? Aquele lá, aquele outro. Por quê? São pessoas do nosso convívio. Somos nós que temos mais chance do que outra pessoa de trazê-lo para a igreja. Não é trazer para essa igreja, é lógico que a gente vai receber todo mundo com muito carinho, mas é trazer para a igreja de Jesus. Se ela pessoa, por isso que nós falamos, né? Deus tem a multiforme sabedoria. Ele tem uma igreja para cada tipo de pessoas. Lá no céu só tem uma placa. Glória a Deus por isso. Mas aqui tem pessoas que gostam de culto pentecostal. Então vai lá numa igreja pentecostal. Tem os batistas que falam: não, eu prefiro uma igreja batista, mais tranquila, mais na palavra. Então vem lá na igreja batista. Tem os assembleianos, tem os presbiterianos. Então tem uma igreja para cada tipo de pessoa que Deus já conhece. O importante é você se sentir bem e na igreja de Cristo. Aí sim, porque se você estiver numa igreja de uma seita, aliás, ontem um irmão perguntou assim: pastor, essa história de Mormons, né? Não, Mormons, não, ele falou aquele outro. Aqueles que falam que corta o peito do pato, lá derrama sangue, como é que é? Maçom. Aquilo lá é do diabo. Eu falei assim: olha, eu não vou falar para você que aquilo lá seja do diabo. Mas o que eu vou falar para você, que Deus colocou no meu coração, é o seguinte: tudo aquilo que não traz a palavra de Deus e que te desvia de ir à presença de Deus é maligno. São seitas. Seitas são atalhos do diabo. Tudo que aquilo, então, não vou dizer que aquelas pessoas estão maquinadas para fazer. Não, eu não fui lá, já fui convidado para ir, né? Uma vez um amigo meu falou assim: olha, né, eu trabalhava no banco, ele falava: você e a sua família têm um modelo perfeito para a maçonaria. Vocês têm o estilo de pessoas que nós queremos lá na nossa sociedade. Eu falei: muito bem, muito obrigado pelo convite, vai me esperando lá, né? Então, seitas, tudo aquilo que não segue a palavra do Senhor é desvio. Tudo aquilo que te tira da presença de Deus, repreende, porque é isso que o inimigo quer. Às vezes ele fala assim: se eu falar que ele vai lá crucificar Cristo, pregar ele de ponta cabeça, vai dar muito na cara.
Então aquela pessoa fala, aqui é do Satanás. Mas tudo aquilo que te afasta de Deus, até a televisão, é do diabo. Porque se você ficar preso ali, então não dá para ir no culto porque eu tenho que ver um futebol, eu tenho que ver novela, aquilo ali é maligno. Porque ele está te tirando da bênção, da presença de Deus. Então, pessoal, olha, eu não vou falar aqui a respeito dos maçons, das seitas, mas todo aquele que não segue a palavra de Deus e está levando, ao invés de você vir conhecer a palavra, está te levando para um outro lugar, pegando outro desvio, a pessoa está indo para o inferno, não é verdade? Então é maligno, repreende, não fique. Não entendo que as pessoas fazem obras para o diabo, porque eu sei que tem os satanistas, aqui em São Paulo tem igreja, né? Mas o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: nós temos uma responsabilidade de levar as pessoas ao Evangelho, assim como nós fomos levados a conhecer a palavra. Então, nós precisamos de duas coisas. Nós precisamos de entender o seguinte: esse ID, o que você precisa para assim, começar a despertar? Pensar que Deus te escolheu não somente para ouvir a palavra, mas Ele falou, vá e leve o Evangelho, o ensino, tudo aquilo que eu ensinei, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas pastor, como é que eu vou fazer tudo isso? Às vezes a pessoa tem um chamado só para ser hospitaleiro. Tem pessoas que falam assim, olha, eu não consigo falar nada da palavra, eu creio, não consigo falar nada, mas eu abro a minha porta da minha casa, tá bom, tá ótimo. Eu tenho amigos que querem ouvir a palavra, eu vou reunir essas pessoas, tá ótimo. Deixa que cada um tenha uma função. Se a sua função não é pregar, mas você tem o coração receptivo, as pessoas gostam de você, um pedido seu as pessoas não negariam, faça isso. Mas nós não podemos negligenciar aquilo que Deus nos chamou, porque quando Ele nos salvou, Ele não viu só nós, Ele viu através de nós outras pessoas. E o que nós estamos fazendo? A qualquer hora as trombetas tocarão e a igreja de Jesus vai subir. E quem ficar, aí a coisa vai arder, porque o Espírito Santo não vai estar mais aqui, a igreja do Senhor já não vai estar mais. Então, nós estamos falando aqui para vocês o seguinte: nós temos, eu quero ler para vocês, para nós estarmos encerrando aqui, Colossenses 1, 27 a 29. Veja comigo aí, Colossenses 1, vamos ler do verso 27 a 29. Olha o que Paulo falou para a igreja de Colossos: a quem Deus entre os gentios quis dar a conhecer as riquezas da glória desse ministério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. A Ele anunciamos, aconselhando, ensinando todo homem, com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu trabalho, lutando de acordo com a sua eficácia, que atua poderosamente em mim. Então, o Paulo está falando o seguinte: a quem o Senhor nos deu para anunciar, aconselhar, ensinar todo homem com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O que é isso? Andarmos segundo a palavra. Então, aquele que o Senhor nos deu, nós levarmos ele a conhecer a palavra, para que ele seja apresentado na presença do Senhor como perfeito. Para isso eu me esforço, tem umas versões que falam, para isso eu me empenho, lutando de acordo com a sua eficácia, que atua poderosamente em mim. Irmãos, a pergunta é: qual é o seu esforço? Qual é o nosso esforço para que a gente leve o Evangelho a outras pessoas, se não vir receber a palavra? Essa é a nossa proposta de reflexão. Amém? Vamos ficar em pé.